Olá, amados! Essa é a correção completa do sétimo ano, PET 6, semana 2, Matemática. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Lembrando, pessoal, se você quiser uma solução mais rápida, mais simples, menor, ok? O que você fará? Você vai clicar no link da descrição do nosso canal, que será direcionado para o canal Geografidades, onde temos todas as correções do PET. Todas as correções do PET realizadas por mim, a parte de matemática e o resto das matérias com a professora Liliane. Ok? Continuando. Essa atividade está nas páginas 19 a 22 do PET 6. Vamos lá. Questão 1. Estamos com alguns pares ordenados. E ele pede para que a gente identifique esses pontos no plano cartesiano e depois ligue-os. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o ponto 2 e o ponto 4. Como que a gente encontra o ponto 2 e o ponto 4? Simplesmente você vai na coordenada x. Quem é a coordenada x? A primeira, ordem alfabética, x. Primeiro vem o x, depois vem o y. Sim, o x vem antes do y. E depois vem o z. Para você que tem dificuldades com as letras KY, KW e Y. E o W vem antes do X. Então a ordem é qual? X e Y. Pois bem, agora nós temos o quê? Nós temos que encontrar esse par ordenado 2 e 4. 2 e 4. Quem é o primeiro? É o 2, que está no eixo das abscissas, no X. E quem é o segundo? É o 4. Então, esse cara aqui, que está no eixo das ordenadas, no eixo Y. Estamos aqui. Esse é o ponto A. Vou colocá-lo, vou diminuir a espessura do meu marcador para escrever mais bonitinho. Vamos lá. É o ponto A. O que mais? Temos o ponto B. Também vou apagar aqui para mostrar que tudo é vermelho, né? Ponto vermelhos, para sermos didáticos. Ponto A. E agora, nós temos o ponto B. Vamos colocar de amarelo. Amarelo. E quem é o ponto B? O ponto B é o menos 3 e 5. Olha o menos 3 aqui. Cadê o 5? Está aqui no eixo Y. Então, o ponto, qual ponto que é esse? É esse daqui, esse ponto. É o ponto B. O amarelo não é muito bom, né, para escrever no branco, né? Vou colocar aqui, ó, siga a seta. Siga a seta. B de bola. O C, temos que encontrar o menos 4. O menos 4 de azul. O menos 4 se encontra onde? Aqui, no eixo X. E o menos 2 no eixo Y. Onde está? Aqui embaixo. Abaixo do eixo. Abaixo do eixo. E aí? Nós temos o seguinte, ele está aqui. Menos 4 aqui e o menos 2 aqui. Perfeito? Vamos agora para o ponto D, de verde. Verde. O ponto é o 0 e o menos 6. Onde está o 0? Ele coincide com o eixo Y. E o menos 6 está aqui embaixo. Aqui embaixo. O que mais? Está faltando agora quem? Está faltando o E. O E. O E é de roxo. Roxo em 4. O 4 está aqui no eixo X. E o menos 5. Então esse cara aqui. Não escrevi, né? Mas vamos escrever agora, cada um. O azul é o C. O D é o verde. O D é o verde. Eu gosto de verde.
Me lembro de uma piada da vaca verde. Depois eu conto para vocês, caso tenham curiosidade. E o que nós faremos agora? Ligaremos. A questão que é que a gente ligue esses pontos. Vamos ligá-los. Obviamente você vai fazer com régua. Tô ligando aqui. Nossa, isso aqui foi triste, hein? Foi triste essa ligação aqui, né? Vamos tentar remendá-lo. Vamos tentar remendá-lo. Obviamente não vai sair 100%. Você vai fazer isso com régua na sua casa. A figura, né? A figura é essa. É um pentágono? Não. Por que não é um pentágono? Porque um pentágono é uma figura regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais. Esse polígono tem todos os lados iguais? Gente, vamos lá. Vou escrever as letras novamente. Aqui é a A, certo? Aqui é a nossa letra E. E aqui é a nossa letra A, B, C. E esse cara aqui? Esse cara aqui, salvo engano, é o D, que está de verde. E temos o amarelo. O amarelo, que está, para não ficar com cor muito horrível, é a letra B. Ok? E aí? Gente, esse lado aqui, que eu vou marcar, né, de preto transparente. Obviamente, você acha que ele é igual a esse lado aqui? Não. Então não é um polígono regular, não é pergunta do PET, mas como eu disse, essa resolução é completa. É uma resolução em que vou falar tudo o que pode ser que você aprenda mais. Perfeito? Continuando. Questão 2. Aí fala, pergunta, que o eixo, inclusive fala, olha só, gente, olhe só isso. Vou colocar aqui, já que são valores positivos, vamos pensar uma cor positiva. Verde. Verde, sinal verde. É positivo. São positivos. Perguntou os positivos. Qual os números positivos em relação a quem? A X? Eles estão à direita. Lembrando, direita para cá, esquerda para lá. Eles são aonde? Na nossa, lembrando, essa bola aqui é o zero. Esse bolinha aqui que eu achei esse gráfico na internet é o zero. Ele é onde? Está onde? À direita. Vou até escrever aqui, ó. No eixo das abscissas, os valores de si são positivos à direita ou à esquerda do zero? Vou colocar, inclusive, para você não errar, à direita. À direita de quem? Do zero. Do zero. Aí, a próxima pergunta vai falar dos negativos. Uma cor negativa é vermelha. Você gosta de vermelho? Mas é negativo, a gente fica parado no sinal. Pois bem, são negativos. Aonde? À esquerda do zero. Eu não marquei aqui atrás, né? Não marquei. Vou marcar aqui para ficar bonitinho. À esquerda do zero. À esquerda do zero, eles são o quê? Negativos. Negativos, onde? À esquerda. Inclusive, vou escrever aqui à esquerda. De quem? Do zero. Tem que ser esquerda de alguma coisa, né? À esquerda, vira à esquerda. Poxa, a esquerda para lá, em relação ao sul, ao norte, temos que ter uma referência. Nesse caso é o zero, que é a origem do nosso plano cartesiano, de onde surge tudo. Continuando, no eixo das ordenadas, ou seja, quem é o eixo das ordenadas? O y. Os valores de y são positivas acima ou abaixo do zero? Gente, amados, são positivos para onde? Vamos pensar um número positivo, verde. Verde não é um número, é uma cor. Acima do eixo. Pense só, quando sobe, você vai para o céu. É uma coisa positiva. Não sei, né? Não sei, mas acredito que ir para o céu é uma coisa positiva. Acima do eixo. Acima do eixo ou do zero. Vou colocar aqui acima. Tanto faz agora se é esquerda ou direita, né? Acima
do zero. E aí depois, obviamente, como se não soubéssemos, vai perguntar sobre os negativos. E o negativo pense só se você for para o inferno. É negativo, então desce. Então desce. Então os números negativos estão o quê? Abaixo. De quem? Do zero. Não marquei no nosso enunciado. Vamos marcar. Negativos abaixo do zero. A referência é o zero. A primeira coordenada é a referência horizontal ou vertical, ou seja, abscissa ou ordenada. Pois bem, gente, eu falei que nós temos quem? Primeiro vem quem? Vou até mudar aqui. Nós temos primeiro o x, e depois quem que nós temos? O y, o y, o y e o x, quem vem primeiro? O x. E o x é quem? O x é esse camarada que está aqui no eixo. Aqui é o x e aqui é o y. Perguntou sobre a primeira. A primeira. A primeira é quem? É o x. Opa, caneta errada. Caneta errada. A primeira coordenada é quem? É a referência horizontal, ou seja, a abscissa. A abscissa. Vou anotar para vocês. Vou anotar para você. A primeira. Vou até diminuir aqui o tamanho do pincel. A primeira coordenada. A primeira coordenada é a referência horizontal. É a referência horizontal. Ou seja, a abscissa. Continuando. Qual o procedimento para marcarmos o ponto PAB no plano cartesiano? Pessoal, imagina o plano cartesiano. Como eu acho o ponto PA e o ponto PB? Aliás, PAB. Imagina que eu tenho um A aqui. O A, ele é negativo. Então, vou colocar aqui A, mas o valor dele é negativo. E o B? O B está, por exemplo, aqui. Ele é positivo. Como é que eu faço? Vamos lá, vou fazer um pontilhado aqui. Vertical. Paralelo ao eixo Y. Agora eu vou fazer um também, horizontal, paralelo ao eixo X. O encontro é quem? Siga a seta. É quem? É o ponto A, B. Entendido? Vou fazer outro. Vamos supor que eu esteja com o A aqui e o B aqui. De novo, faço uma retinha. O encontro será o nosso ponto AB. Entendido, pessoal? Entendido? Depois, com o treino, você vai ignorar esse ponto aqui para cima e vai fazer só esse quadradinho aqui, com o tempo e com o treino. Continuando. O que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Eu dei uma sugestão de resposta. Essa sugestão. Praticamente, como é isso? Eu tenho 3 pontos. 3 pontos não colineares formam um triângulo. Eu vou ligando. Olha só, liguei. E se eu tiver 4 pontos? Gente, olha só. Por exemplo, aqui. Vou ligando esses pontos.
de forma ordenada. Aumenta a bola. Se não deu certo, você aumenta a bolinha para começar a dar certo. Agora vamos colocar mais pontos. O que eu faço? Vou ligando cada um, de preferência de forma horária ou anti-horária. Perfeito? Aí pergunta se pode ser ligados de qualquer ordem. Nós vimos que não. Por que não? Imagina isso. Eu liguei os pontos mais externos. Já pensou se eu ligar com um ponto interno? Olha só, eu formei retas. Isso é um polígono? Não. Aí depois eu ligo aqui, depois eu ligo aqui, aqui, aqui. Olha só que bagunça. Quanto mais pontos eu tiver, posso. Olha só isso. Olha isso. Olha. Isso. Olha isso. Olha só que bagunça. Vou ficar aqui brincando até amanhã, enfim. Quanto mais pontos tivermos, mais a bagunça será generalizada. Teremos uma desordem, teremos o caos. Então tem que ter uma ordem. Tudo tem ordem na vida, gente. Tudo tem que ter ordem. Nós temos a nossa bandeira, que é ordem e progresso. Tudo bem que não está muito organizado, mas poderia ser pior. Pense nisso. Agora pergunta, em que ordem devem ser ligados? Olha, no sentido horário ou anti-horário e nos pontos mais externos. Que esse é o sentido anti-horário. E se fosse o sentido horário, o que eu ia fazer? Ia fazer assim. Ok? Pois bem, deixei uma sugestão de resposta para você aí. Continuando, a professora Joana, ela brincou aqui, fez um desafio no plano cartesiano e pediu para que os alunos fizessem algumas tarefas. Observe, nós temos o ponto A. O ponto A está na coordenada o quê? Vamos colocar de vermelho. Na coordenada 2 e 2. E o ponto B. O ponto B está na coordenada qual? Olha só, primeiro o X, o 6 e depois o 2. Amados, e o C? O C vamos colocar de roxo. Está na coordenada o quê? 2 em X, 5. Não estou vendo 5, mas entre o 6 e o 4, obviamente, tem o 5. Ah, mas estamos com números inteiros. Tudo bem, tem um 4,2, 6,8, mas não é o que nós queremos. Nós queremos números inteiros, tá bonitinho. Poderia ser, mas não é o caso. Continuando, ela pergunta quais as coordenadas dos pontos A, B e C. Vamos lá, vamos do C, que já está em roxo aqui. O roxo, 2. 2 em X. Vou até colocar aqui. Vou colocar aqui tudo bonitinho, de roxo. O 2. Depois quem é? O 5. 2 e 5. E o B? O B está aqui. Que cor que eu coloquei mesmo? Verde. Verde. Da vaca verde. A vaca verde. Depois eu conto a história da vaca verde. Amados! 6 em X. E em Y, quem está aqui? 2. 2. Amados! Amados! E o A? O A está aqui. Em que coordenada? 2. 2. Continuando. Letra B. Aqui eu coloquei as coordenadas pra gente, né? Caso eu tenha errado o gabarito, mas espero que... Não errei. Ainda bem. Errar humano, gente. Colocar a culpa nos outros é estratégico. O que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos 3 pontos pelo número inteiro? Gente, se eu pegar as coordenadas, vamos chamar agora de a linha. A linha, vamos colocar as cores que eu coloquei anteriormente. Quais são as cores falando nisso? Ops. Verde e roxo. Vamos chamar de belinha. Abelhinha. Abelhinha, uma abelha. Abelhinha, uma abelha pequena. Por fim de roxo, o C'.
O C', se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Ele vai ser o menos 2 e os menos 5. O menos 2 e o menos 5. E se eu pegar o A, o A'? O A' será quem? O menos 2 e o menos 2. O menos 2 e o menos 2. E se eu pegar o B', que faltou a linha, que agora tem a linha, está feliz. Quem será? O B' será o menos 6 e o menos 2. Aí ele pediu para que eu ligasse os pontos. Eu já fiz a ligação aqui para você não ter esse trabalho. E depois para colorir de amarelo. Não tinha uma cor menos ingrata, não. Amarelo no branco não fica bonito, não. Pelo menos esse amarelo meu aqui. Vou ter que escurecê-lo. Enfim. Aí é para colorir de amarelo. Olha só. Colorir de amarelo. É um triângulo rebatido em relação a quem? A origem. Em relação à origem. Quem que é a origem do gráfico? Isso daqui, o 0, 0. É o ponto 0, 0. Repare, é um espelho. É a mesma distância dos pontos. Continuando. Agora, ela quer que eu faça um retângulo a partir dos pontos A, B, C e D. E depois é para multiplicar esses pontos por menos 2 e ver a figura que foi criada. Primeiro ponto, ó. Vamos fazer a sequência. O A aqui. O B, vamos colocar de azul. O C, de verde. Bazinga. Não, vou colocar de roxo. E por fim, teremos o D, de verde. Você achou que eu ia pegar na sequência? Pegadinha. Pegadinha. Vermelho. Letra A. Onde está o nosso ponto A? No 1 e 1. Vamos caçar o 1. Olha o outro 1. Está aqui. Está aqui. Depois vamos pegar o B. O B está em azul, é o 5. Olha o 5 aqui, entre o 4 e o 6. E quem? O 1 também. Ele já falou que é um retângulo. Tem que aparentar ser um retângulo. Vamos para o verde. 5 e 4. O 5 está aqui e o 4 aqui. Então tem que estar aqui. Obviamente, se isso é um retângulo, aqui deve ser o quê? Vou marcar aqui sem nem ver quem que é o C. 1 e 4. Perfeito. Vamos ligá-lo e pronto. Encontramos o nosso retângulo. Nossa, isso aqui é uma curva, né? Uma curva. Eu falo tanto, às vezes eu falo né. Eu tive uma professora na escola que falava muito né. Eu tenho que me policiar, porque ela falava né. A gente fazia. Quem nunca, né, estava lá na escola, começar a escrever, ver quantas vezes que a pessoa falava né, tá. Né? Tive um professor que estava falando né, ela falou 108 nés. Vocês vão começar a contar quantos nés. Coloque aqui nos comentários quantas vezes eu falei né. Né. E agora, para multiplicar por menos 2, então vamos chamar de a linha. Vou me arremessar para o outro lado. A linha. Quem que é o a linha multiplicado por menos 2? Menos 2. Menos 2. Está copiando o outro a linha da questão anterior. E o nosso belinha. Menos 2, ele vai ser o quê? Menos 10. E quem mais? O menos 2. E o Celinha? Celinha vai ser o menos 2 e o menos 8. E o Delinha será o menos 10 e o menos 8. Vamos marcar esses pontos, aproveitar que eu estou com D aqui. O menos 10 está aqui, o menos 8 está aqui, portanto, ele está aqui. O que mais? Nós temos o A', ele é o menos 2 e o menos 2 está aqui. E depois nós temos o C', ele está no menos 2 e no menos 8. Menos 2 está aqui, o menos 8 está aqui, então está aqui. Por fim, não menos importante, nós temos o B', está no menos 10 e no menos 2.
Aí pede para formar a figura, ligar essa figurinha. De novo, vamos ligá-la. É um retângulo, porém maior e rebatido em relação à origem. Continuando, continuando, continuando. É um retângulo, porém com 2 vezes o tamanho desse daqui, em todas as dimensões. E como eu multipliquei por um valor negativo, ele foi rebatido em relação a quem? Em relação à origem. A origem é o ponto 00. Perfeito? E depois pediu para verificar em qual quadrante o segundo polígono se encontra. Nós vamos falar dos 2 quadrantes, porque nós queremos uma solução completa. Como a gente faz a contagem de quadrantes? No sentido anti-horário. O que é anti-horário? Gente, o horário é assim. Não é assim um horário? O anti-horário é o contrário. Pois bem, começamos com os positivos, com os x e y positivos. Esse é o primeiro quadrante. E esse aqui é o segundo quadrante. E depois nós temos o quem? A nossa resposta, terceiro quadrante. E por fim nós temos aqui o solitário, também quarto quadrante. A primeira figura está no primeiro quadrante, a segunda está totalmente no terceiro quadrante. Não existe intersecção entre a figura e os outros quadrantes. Elas estão isoladas nesses quadrantes. Entendido? Eu fiz, né, era para me fazer aqui também no gráfico, mas eu decidi fazer aqui porque ia faltar aqui um pedacinho, mas vamos lembrar como é que a gente faz a contagem? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que quadrante, professor? Gente, olha só, vamos pegar esse ponto. Mentira, eu não quero pegar esse ponto, vou pegar esse. -2 e 3. Vou pegar esse também. Vou pegar esse. Esse daqui. Repare. Repare. Ângulo reto, quadrante, quadrado. Obviamente isso aqui é um retângulo, porém, se você pegar exatamente o que eu vou fazer aqui agora, ó, fazer aqui agora, meio torto, isso é o que? É um quadrado, se você pegar todas as dimensões idênticas. Tá vendo? Isso é um quadrado. Por isso que fala de quadrantes, porque eu divido o quadrado em outros 4 quadrados. Outros 4 quadrados. O quadrante do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Amados, entenderam? Eu sei, você vai falar quadrante, não quadrante, né? Quadrante. Pois bem, fiz a figurinha bonitinha, obviamente, sem, né, riscos. E, claro, fiz a outra, né, com as novas coordenadas. Não foram a linha, nem belinha, nem abelhinha, celinha, enfim. Aí pede para fazer as anotações. Deixei, né, um padrão de resposta aqui. Você pode copiar se quiser. O que acontece quando a gente multiplica por menos? Vamos supor, eu tenho um triângulo aqui. Foi o que aconteceu com um coleguinha. O que vai acontecer com um triângulo? Ele vai ser rebatido para cá. E se eu tiver um quadrado aqui, por exemplo, deixe-me trocar de cores. Ops, era borracha. Era borracha. Vamos trocar de cores. Agora amarelo no preto dá ok. No fundo preto. No fundo branco não dá ok. E acontece, se eu multiplicar por -1, vai vir para cá. Ela é rebatida. Quando você multiplica por -1, rebate. O quadrante o quê? Quadrante par ou ímpar correspondente. Esse era o segundo quadrante, foi para o quarto. E esse? E a nossa figura em vermelho? Ela vai para onde? Do primeiro para o terceiro. E depois, se eu multiplicar essa figura, ela vai crescer? Ela vai crescer se o número for o quê? Maior do que 1. Se eu tinha uma figurinha assim, ela vai crescer, vai virar uma figurona.
Vamos supor agora que eu multiplique com um número entre 0 e 1. Um número fracionário, vamos colocar meio, por exemplo. Eu tenho um triângulo. Se eu multiplicar por meio, ele vai ser metade desse triângulo. Vai ser assim. Vai ser metade. Entendido? Ela cresce ou diminui de acordo com o número que você multiplica. Se for um número, só apenas um número, o que vai acontecer? Vamos pegar o retângulo. Vamos pegar esse retângulo que nós criamos aqui. Se eu multiplicasse só por 2, ele ia crescer por 2 aonde? Aqui. Ele iria crescer por 2 só aqui. Formaria, né, se fosse multiplicado por aqui, mas nós multiplicamos, além de multiplicar por 2, nós multiplicamos por menos 2. Ele foi para lá. Foi para o terceiro quadrante. Perfeito! Amados! Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Muitíssimo obrigado. Amados, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificação para você ficar sabendo sobre as atualizações, quaisquer atualizações relacionadas à parte de matemática, também do PET. Deixe sua dúvida nos comentários. Quaisquer dúvidas são bem-vindas. Responderei todas. Todas as dúvidas serão respondidas. E claro, destrua o joinha. Lembrando do nosso parceiro. Olha nosso parceiro aqui. Nosso parceiro. Quem é nosso parceiro? Canal Geografidades. Canal Geografidades. Olha aqui, vou ter que preencher aqui, porque não dá, porque a figura tampa. Triste. Canal Geografidades, com a professora Liliane, que faz todas as soluções. Inscreva-se também no canal dela. Se você fica com preguiça de procurar todas as soluções, a professora Liliane faz. E claro, essa solução que eu coloquei aqui é a solução completa. Se você quiser uma solução reduzida, resumida, o que você vai fazer? Você vai para o canal dela também. Farei uma solução mais rápida. Sim, uma solução mais rápida. Obviamente não terá todos os detalhes. Perfeito? Agradeço a presença de todos, né? Abraços e bons estudos.